Nós estamos bem no início de uma nova sala, que é a classe de Efésios. O tema do nosso semestre, nós queremos chegar até o segundo domingo de dezembro, que é o dia do encerramento da nossa escola dominical. E a razão por que a nossa escola dominical termina no segundo domingo de dezembro é porque o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Então é o dia de nós encerrarmos o ano letivo da escola dominical. Nós estamos trabalhando Efésios. Efésios é uma epístola do apóstolo Paulo, que é muito direcionada à vida e à vivência de uma igreja local. É onde Paulo trabalha com mais amplitude a sua eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. A Efésios não trata só de eclesiologia, mas a eclesiologia é bem marcante nessa carta, e por isso nós a escolhemos para estudar com os irmãos. Uma outra razão por que nós escolhemos essa carta é porque nós temos recebido muitos membros novos e nós precisamos doutriná-los a respeito das questões bíblicas referentes à igreja. E também, em terceiro lugar, dar um modelo de estudo bíblico para casa, para os irmãos. Sempre que nós pegamos um livro e trabalhamos esse livro de forma indutiva aqui na escola dominical, trabalhar de forma indutiva é fazer perguntas e dialogar com o texto para extrair dele o seu ensinamento, a sua doutrina. Então, sempre que nós fazemos isso, o objetivo claro é dar um modelo de estudo bíblico para você fazer em casa e te levar a lembrar dessas coisas. O nosso método é o método expositivo, e a ideia do método expositivo é servir ao texto para que ele fale a cada um de nós. Então, nós estamos começando a falar de Efésios. Semana passada nós falamos que nós somos santos e fiéis em Cristo. Deus nos separou para Ele, e Ele espera de nós uma fidelidade, uma confiabilidade na forma como nós vivemos na palavra de Deus. Dando prosseguimento, vamos ler verso 3 a verso 14 do capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixa eu fazer 3 observações introdutórias aqui. Primeiro, esses versículos que nós lemos, é uma frase só. É a maior frase da Bíblia. É o verso 3 até o verso 14 de Efésios 1. Você tem que ler num fôlego assim corrido. E por ser uma frase, ela contém muitos detalhes que nós não vamos trabalhá-los hoje. Talvez um ou outro a gente mencione algo, mas nós vamos nos concentrar em 6 declarações, cada 2 delas aplicada a uma das pessoas da Trindade.
essa é a segunda observação, é que é um texto trinitariano. Aqui nós temos a Trindade mostrada para nós. O Pai, Ele nos elegeu e Ele nos adotou. O Filho, Ele nos redimiu e Ele nos remiu. E o Espírito, Ele é o selo e Ele é o penhor da nossa herança. Então, se eu fosse esboçar de forma clara a lição de hoje sobre quem é o Deus da igreja, essa seria a lição. É o Pai que nos elege e adota. É o Filho que nos redime e faz a remissão dos nossos pecados. É o Espírito que é o penhor e também o selo da nossa herança até o dia do resgate na vinda do nosso Salvador. Mas em quarto lugar, eu falei que eram 3, mas já são 4. Em quarto lugar, você vai observar nessa grande frase a quantidade de vezes que Paulo menciona a mediação de Jesus. Por ele, nele, em quem, no qual, por seu intermédio. Então Paulo mostra como tudo, ou como ele diz no verso 3, como toda sorte de bênção espiritual nos é dada em Cristo. Cristo é o nosso mediador para tudo. Não existe uma única bênção sequer que nós recebemos da parte de Deus ou que venhamos a receber, que não venha, que não seja dada por intermédio de Jesus, que é o nosso mediador. Ele continua sendo o nosso mediador em tudo na presença do nosso Pai. Então, tendo dito essas 4 afirmações introdutórias, nós vamos falar sobre quem é o Deus da igreja. E ao falar sobre isso, nós começamos dizendo que a trindade ou a triunidade de Deus é uma das verdades fundamentais do cristianismo. Deus é um só, nós insistimos nisso, mas Ele é um só em uma trindade, que é um grande mistério para a nossa mente, que tenta fracionar as coisas para entender. Deus é um só, mas Ele subsiste em 3 pessoas. São 3 personalidades distintas, mas ao mesmo tempo é um ser chamado Deus. E Ele se revela no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Existe uma heresia antiga e que de vez em quando ela aparece por aqui em Goiânia, de vez em quando ela aparece em alguns microfones e programas de televisão, que é o chamado modalismo, que tenta entender a Trindade como modo de revelação. Primeiro Deus se revelou como Pai, depois Ele se revelou como Filho, e por fim Ele se revelou como Espírito Santo. E essa heresia, ela sempre gosta de falar que Deus se revelou como? Para tentar colocar na nossa cabeça que Trindade, na verdade, são fases da revelação de Deus. Mas a Bíblia não ensina dessa forma. Jesus é um ser distinto do Pai, e o Espírito é um ser distinto do Pai e do Filho. Mas, ao mesmo tempo, os 3 são da mesma essência. E é por isso que são um só. Não existe no universo outro ou outros que sejam iguais, como o Pai, o Filho e o Espírito são iguais. Por mais que você assista filmes de aventura, de mitologia grega, de espiritismo, que tenta explicar forças espirituais na existência, nada daquilo se compara a quem Deus é. Assim, as passagens bíblicas que falam no Pai, no Filho e no Espírito, elas são para nós provas da Trindade de Deus. Hoje em dia nós temos como controvérsia os testemunhas de Jeová que negam a Trindade. Eles dizem que Jesus é muito poderoso, é o nosso Salvador, mas Ele foi o primeiro ser criado por Deus. Isso é o que a igreja chamou no passado de arianismo, que o Espírito Santo e Jesus são inferiores a Deus e não são divinos como Deus é divino.
E aí, quando os testemunhos de Jeová vêm na minha casa vender a revista Despertai, porque se não vender é disciplinado na igreja, é por isso que eu não compro, para ele ser disciplinado lá e ouvir o evangelho. E aí a gente pergunta, mas eles adoram Jesus, eles adoram o Espírito Santo. E quando a gente chama eles então de politeístas, eles ficam chateados com a gente. Porque eles dizem que Jesus não é Deus, mas o adoram. Eles dizem que que o Espírito Santo não é Deus, mas o adoram. E diz que Deus é Deus e o adoram. Então eles têm 3 deuses. Isso é politeísmo. E aí eles fecham a Bíblia e saem das nossas casas chateados com a gente. Nós não somos politeístas. Nós cremos naquilo que a Escritura ensina, e ela ensina que Deus é uma trindade. E é assim que nós adoramos, mantendo o mistério que não conseguimos compreender adequadamente, mas que é uma revelação das Escrituras para nós. Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus só, que subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Assim, esse texto que nós lemos, ele nos aponta para esse Deus, e como eu falei, ele tem essas características, é uma frase única, e é essa tríplice e triuna ação de Deus a nosso favor, que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa manhã. O contexto de Efésios, ele mostra que o propósito da epístola é definir a igreja e o propósito de Deus para ela. Nós vemos no capítulo 1 quem é o Deus que nos salva. Depois nós vemos no capítulo 2 quem é a igreja que é salva. E no capítulo 3 qual é o propósito que Deus tem para essa igreja. E nós vamos andar paulatinamente, parágrafo após parágrafo, para que isso fique claro para os irmãos. Efésios também é uma epístola que fala de intercessão. Há 3 momentos de oração na epístola aos Efésios. Capítulo 1, do verso 15 até o final do capítulo. Depois, capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. E lá nos últimos 3 versículos da epístola, no capítulo 6, verso 18 a 20, o tema da oração é mencionado de novo. Então, Efésios mostra que intercessão é algo que deve estar presente na vida de uma igreja local. Efésios também fala de adoração. O Deus que salva a igreja é o Deus que é digno de receber toda a glória. Nessa grande frase que nós lemos, 3 vezes é dito que o propósito da ação de Deus é a sua própria glória. O Pai nos elege e nos adota para a sua glória. O Filho nos redime e faz a remissão dos nossos pecados para a sua glória. E o Espírito Santo é o penhor e o selo da herança para a glória de Deus. Por isso, dar glória a Deus é adorar o seu nome. E Efésios também é evangelização. A igreja tem o propósito de falar do mistério de Deus em Cristo, que é Cristo entregando a sua vida por nós. E Efésios é conhecimento de Deus. Quando Paulo ora no capítulo 3, ele ora para que cada um de nós, junto com toda a igreja, conheçamos as dimensões do amor de Deus, a altura, a profundidade, o comprimento desse grande amor de Deus a nosso favor. Nós precisamos conhecer todas as dimensões do amor de Deus por nós. E Paulo menciona o amor de Deus em vários momentos na sua epístola, como os irmãos vão perceber à medida em que andam sobre ela. John Stott, comentando esse texto, esse livro de Paulo, ele diz que o propósito de Paulo é mostrar que a igreja é a nova sociedade de Deus para a humanidade. E isso fica demonstrado no capítulo 2, quando Paulo diz que a igreja é o novo homem. E depois no capítulo 4, quando ele diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Um homem transformado pelo Evangelho,
que deve viver a vida do Evangelho no meio da sociedade que está debaixo do pecado. Então, Paulo escreve essa grande frase como um hino de louvor ao Deus maravilhoso que se revelou a nós. Se você olhar aí no versículo 3, o versículo 3, ele dá o tom de todas as afirmações da grande frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus deve ser bendito? Bendizer é elogiar, louvar, adorar. Por que Deus é digno disso? Ele diz que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós bendizemos a Deus porque Ele nos tem abençoado constantemente com todo tipo de bênção, bênçãos diferentes para diferentes pessoas, para momentos diferentes, para circunstâncias diferentes, para propósitos diferentes. O Deus o qual nós servimos é o Deus que abençoa e tem alegria em fazê-lo. Por isso nós nos reunimos semanalmente para bendizer o seu nome e adorá-lo. Não só pelas questões comuns e ordinárias, como o ar, a chuva, o vento, o sabor, o aroma dos alimentos, mas também pelas bênçãos especiais advindas da sua cruz, a resposta às orações, o proteger, o cuidar, o mostrar a sua presença no nosso caminho. Então Paulo usa uma das expressões mais misteriosas do Novo Testamento, que diz que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa expressão vai aparecer 4 vezes na epístola inteira. Às vezes ela vai dizer referência ao mundo dos anjos, mas em alguns momentos ela vai dizer respeito ao mundo de Satanás e os seus demônios. Os lugares celestiais fazem parte daquilo que nós chamamos de céu. Não o céu na conotação de salvação, mas o céu como um lugar espiritual que nós não conhecemos ainda pessoalmente, que nos permeia, uma realidade que está entre nós, no meio de nós, mas que nós não percebemos com clareza, que nós não vemos, mas que existe. O mundo dos anjos, o mundo dos demônios, que o cinema explora assim à torta e à direita, mas nunca acerta o que a Bíblia diz a respeito daquilo lá. Essa semana eu assisti um episódio de uma série onde o anjo Gabriel e o demônio estavam tentando melhorar o plano de Deus para a vida dos homens. É o que o cinema faz, mas não é nada disso. Os lugares celestiais é o mundo espiritual que nos rodeia. Um lampejo disso é aquele episódio de Eliseu e Geazi, quando o exército sírio cerca Dotã para prendê-lo, e aí Eliseu diz: não tenha medo, mais são os que estão ao nosso redor do que eles. E o rapaz olha lá para fora e diz: como assim? Só tem sírio lá fora e cada um com uma espada maior que a do outro. Então Eliseu faz uma oração: Deus, abra os olhos para que ele veja. E ele olha de novo, e atrás, e acima, e além do exército sírio, Eliseu estava rodeado de carruagens de fogo, cavaleiros angelicais para protegê-lo. E Eliseu faz uma nova oração e todo mundo fica cego, e ele conduz aquele pessoal e ninguém levanta uma única espada na sua direção. Aquele moço viu o que não se podia ver, mas que estava lá. Quem já leu aquele livro, Este Mundo Tenebroso, um livro muito engraçadinho sobre uma parábola a respeito da fé, diz que anjos e demônios estão sempre brigando perto de nós. E tem uma hora que o pessoal está fugindo, eu acho que num carro parecido com a Kombi, não me lembro bem qual que é o carro, porque é uma realidade norte-americana, e aí fica demônio tentando empurrar a Kombi no precipício e os anjos do outro lado segurando a Kombi para ela não cair. Talvez seja bem assim, né? Mas nós não vemos essa realidade e ela acontece ao redor de nós. Paulo diz que Deus nos dá bênçãos a partir desses lugares celestiais, e à medida em que a gente for andando na carta aos Efésios, a gente volta nesse assunto
para trazer um pouco mais de instrução e orientação para a igreja. Ao dizer isso, então Paulo parte para falar a respeito de quem é o Deus que nós adoramos e servimos aqui. E, em primeiro lugar, então, ele fala do Pai. O Pai nos elegeu e nos adotou em Cristo. Este é o Pai. Observe que o texto diz que Ele nos elegeu e adotou antes da fundação do mundo. Antes de você pensar, antes de você existir, antes de você desejar alguma coisa, Deus já tinha colocado os seus olhos eternos em você e tinha te escolhido para pertencer a Ele. O texto diz que Deus nos escolhe em Cristo. Tudo que Deus faz a nosso favor, Ele sempre faz através e por meio de Jesus Cristo. Somente quem conhece a Jesus pode conhecer as bênçãos do Pai. Por isso Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo quem traz as pessoas, é Jesus Cristo quem realiza na prática o modo, a forma como a eleição começa a funcionar nas nossas vidas. Terceiro, essa eleição de Deus, ela foi feita com propósito. Deus não escolheu aleatoriamente. Ele escolheu de forma intencional, definitiva e com propósito cada um de nós. Então ele diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Deus nos escolheu para a santidade. Deus nos escolheu para um estilo de vida diferente do estilo de vida que as pessoas vivem aí fora. A forma como nós conversamos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós conversamos, tudo isso deve redundar nessa santidade, nesse estilo de vida para o qual Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu simplesmente para a gente dizer que somos dele e que estamos salvos. Ele nos escolheu para nós manifestarmos a sua glória no meio das nações. Ele é santo, então os seus filhos adotivos também devem ser santos. Como que Deus é santo? Deus não mente, Deus não engana, Deus não trapaceia, Deus não age de forma indecente. Deus não é sedutor, embora a sua santidade nos atraia. Nos atraia pela beleza simples, e não porque Deus faz um joguinho sensual para nos atrair para Ele. Deus não faz jogos sexuais com a gente. Deus é claro, é direto e é bom. De modo que nós somos chamados com esse propósito. Deus, Ele age com santidade, Ele respeita, Ele ama, Ele cuida, Ele se interessa verdadeiramente. Ele não é interesseiro. Ele não age conosco por interesses espúrios. Embora Ele tenha propósitos para nós, os seus propósitos são santos. A vontade de Deus é sempre perfeita, boa e agradável. Quem a experimenta sabe o quanto ela faz bem para nós. Quem a rejeita, aí vai experimentar não a santidade de Deus, mas a justiça de Deus sobre aqueles que dizem que é mal aquilo que é bom. E por último, o texto diz que Deus nos escolhe em amor. Deus não nos escolhe em inveja. Ele não nos escolhe em ciúmes. Ele não nos escolhe com a tentativa de lucrar e aparecer com isso. Ele nos escolhe porque nos ama. Deus explica isso para Israel em Deuteronômio 8. Olha, eu não escolhi Israel porque vocês eram um povo numeroso,
porque vocês eram um povo poderoso, porque vocês eram capazes. Não, eu os escolhi porque os amava. E para, através de vocês, mostrar a minha vontade às nações. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos amou, a motivação de Deus não está em nós, mas está nele mesmo. Algumas pessoas dizem que a predestinação acontece porque Deus sabia que nós iríamos amá-lo, por isso Ele nos amou. O texto diz que Ele nos amou antes que a gente existisse. Ele nos amou quando a gente ainda era um projeto na cabeça dEle. Então Ele nos amou. E o seu amor é provado quando Ele envia Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido numa cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5 diz que Cristo morreu quando nós éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios, quando nós não tínhamos piedade no coração. Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos. Fraqueza ali é fraqueza moral. Você diz, esse ano eu vou orar todos os dias lá no templo. Vem 3 vezes e não vem mais. Você foi fraco no seu propósito. Deus nos amou quando a gente era fraco. A gente promete para Deus que vai ser fiel e depois começa a dizer, Deus não é bem assim, vamos tentar outra forma. Não, mesmo assim Deus nos amou. E Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Deus nos amou quando a gente falava mal dele. E Paulo diz, eu sou o pior. Eu batia nos cristãos, eu espancava, ele diz essa palavra. Eu prendia e amarrava as suas mãos com cordas e os levava amarrados até o templo para serem julgados. Eu era insolente. Um dia um irmão chegou para mim, porque eu falei uma verdade para ele, e falou assim, o senhor é insolente. Eu falei, você não sabe o que é insolência. Insolência é muito pior do que ouvir uma verdade. Insolência é quando você inventa uma história mentirosa a respeito de uma pessoa, vai na porta da casa dele e aos berros xinga ele de tudo quanto é nome contando essa história. Isso é insolência. Insolência é quando você desacata. Insolência é quando você passa por cima sem respeito. Insolência é quando você não está nem aí para o que os outros pensam. E fala isso aos berros e publicamente para que todos ouçam. Isso é insolência. Ouvir uma verdade de vez em quando é uma bênção, né? O resto é insolência. Então Paulo diz, eu sou o pior, porque eu achava que estava servindo a Deus e fazia tudo isso. Então, Deus nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4, depois de mostrar a vida na perdição, ele diz, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida por meio de Jesus Cristo. Deus fez isso. Essas são as características da eleição. Mas também existem 3 afirmações importantes a respeito da eleição que nós precisamos dizer para a igreja. São fundamentais isso. Nós somos presbiterianos, somos conhecidos aí fora por causa da doutrina da predestinação, ainda que a doutrina da predestinação não seja a principal característica doutrinária do presbiterianismo, mas quando alguém fala em presbiterianos, eles já pensam logo naquele povo que crê na predestinação. Há 3 afirmações sobre a predestinação que está aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que nós precisamos guardar para tranquilizar o nosso coração e para usar quando formos acusados de que a doutrina da predestinação é uma doutrina demoníaca. Não é verdade. A doutrina da eleição é revelação divina e não especulação humana. Nós não inventamos a doutrina da predestinação, ela é ensinada nas Escrituras. E aqui o texto diz que Deus nos elegeu em Cristo. E mais adiante diz que Deus nos predestinou com um propósito. Então, a doutrina da predestinação não é algo que nós inventamos para dizer para as pessoas com arrogância e soberba que os presbiterianos são melhores. Pelo contrário, a doutrina da predestinação ela é muito humilhante,
porque ela mostra que nada dependeu de nós no final das contas. Não é a sua obra, não é a sua capacidade, não é o seu carismatismo, não é a vida financeira, não é a sua herança genética ou patriarcal ou familiar. Nada disso foi levado em conta. Apenas a vontade de Deus. E a vontade de Deus é santa. Então, quando nós falamos da predestinação, ela nos aponta para a graça que nós não merecemos, mas que Deus nos deu em Cristo. E é a Bíblia que fala da predestinação, várias vezes. Portanto, quando nós falamos sobre a predestinação, nós não estamos inventando algo que a Bíblia não trata. Segunda afirmação, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para pecar. E Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando nós falamos de predestinação, nós estamos falando para as pessoas que elas podem sim viver uma vida de santidade porque Deus as escolheu. A razão porque Deus pode cobrar de nós santidade é porque Ele nos escolheu. A doutrina da predestinação não é para justificar os nossos pecados e nós ficarmos impunes. A doutrina da predestinação é para dizer que há uma base lógica, racional e verdadeira para Deus cobrar de nós a vida que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Nós podemos viver em santidade exatamente porque somos eleitos de Deus. E é nisso que a gente precisa crescer, nessa segurança de que a eleição acontece. Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que ele reconhecia na vida daquela igreja a eleição divina, capítulo 1, versículo 3. Quando ele olhava para a igreja, encontrava nela três coisas: uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Paulo diz que quando ele via fé, amor e esperança, uma fé trabalhadora, um amor sacrificial e uma esperança que ninguém enganava, ele via ali os traços da eleição na vida do povo de Deus. Então, quando a igreja presbiteriana de Vila Nova vive uma vida de uma fé que trabalha, que serve, que anuncia Jesus, que dá testemunho de Deus, ela é uma igreja, é uma prova de que ela é uma igreja eleita. Quando nós vemos no nosso meio irmãos adoecidos e nos importamos, visitamos, cuidamos, até damos oferta para ajudá-los nas suas necessidades, é sinal de que a igreja é eleita. E quando a gente não se vende na nossa fé para qualquer novidade que aparece no mercado ideológico brasileiro, mas mantemos firmes a nossa fé e a nossa convicção de que Jesus é o Salvador e o veremos no último dia, é sinal da eleição na vida de uma igreja. Paulo diz que existem elementos que mostram, que colocam à luz do dia as provas de que Deus nos escolheu. E as principais são uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de esperança. Fé, esperança e amor. Lembra que você viu esses três juntos lá naquele grande capítulo sobre o amor em 1 Coríntios 13? Permanece os três: a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Quando nós amamos desinteressadamente, quando nós servimos preocupadamente, quando nós ficamos firmes convictamente, é sinal de que a eleição de Deus está agindo na nossa vida cotidiana. Então, a doutrina da eleição não é uma desculpa para pecar, mas é mais um incentivo a você viver para Deus. Essa doutrina nos dá uma forte certeza e segurança de fé, mas isso nunca pode nos levar a uma atitude de arrogância ou de negligência, porque o objetivo é santificar e não tornar libertino o nosso comportamento. Terceira afirmação sobre a doutrina da eleição: a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não ao orgulho. Uma vez eu fui visitar uma conhecidíssima, poderosíssima e de um templo lindíssimo presbiteriano em uma determinada cidade nesse país, e fomos lá no banheiro.
E tinha terminado a escola dominical, e então veio 2 homens assim, de terno e gravata. Não sei se eram presbíteros, se eram diáconos. Nessa cidade o povo gosta de usar terno e gravata. E aí eles começaram a falar sobre a doutrina da predestinação. Ninguém brinca com o nosso Deus. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é poderoso. Ele é o Deus. A impressão que eu tive é que tinha muita arrogância ali naquele negócio. Deus nos predestina não para a gente sair por aí falando desse jeito a respeito dele. Deus nos predestina para a gente reconhecer que tudo vem dele. Que a igreja depende dele. Ele é quem alimenta o seu povo. Ele é quem cuida e pastoreia do seu povo. É Ele quem cuida, é Ele quem leva, é Ele quem conduz, é Ele quem providencia o necessário para o seu povo. Às vezes você frequenta uma igreja e nem sempre você vê as bênçãos dos bastidores. Quem trabalha na igreja vê com mais clareza os pecados da igreja, mas também vê com muito mais clareza a graça de Deus agindo no meio do seu povo. Um exemplo simples: ano passado nós queríamos reformar o templo e não tínhamos condição financeira. Estávamos no meio da pandemia e ela estava apertando o nosso orçamento. E nós olhamos e achamos que íamos gastar um valor e gastamos 3 vezes mais. Mas não tinha um centavo de reserva. Então nós começamos a fazer orçamento. E de repente uma pessoa chega para mim após uma escola dominical, naquela semana que a gente estava conversando sobre a reforma no conselho: pastor, eu queria entregar um dízimo, mas o dízimo é meio alto, eu estou com medo de trazer esse dinheiro para a igreja. Faz um TED, faz uma transferência bancária, você não precisa trazer essa dinheirama toda para a igreja. E aí ele me falou o valor. E o valor foi exatamente a metade de tudo que nós gastamos. Tinha acabado de receber uma herança de um avô que tinha falecido. Por que foi naquela semana? Agora, semana passada, nós chegamos aqui no púlpito da igreja e anunciamos que vamos reformar a cozinha e que esse ano está diferente do ano passado. A gente fez uma reserva que dava para começar. Na mesma semana, outro irmão chegou no nosso tesoureiro, entregou um dízimo de um trabalho especial que ele fez. Por que foi nessa semana? Quando eu estava em Uruaçu, vamos reduzir a proporção. A igreja de Vila Nova é uma igreja muito boa financeiramente, comparadas a muitas aqui em Goiânia. Mas vamos para uma igreja pobre. Pastoreei igrejas pobres também. A segunda de Uruaçu. Tinha 90 membros e não tinha dinheiro para nada, nem para pagar meu salário direito. E aí a gente olhou para a igreja e parecia o castelo do Conde Drácula. Não foi eu que falei isso não, foi a vizinha da frente. A vizinha da frente, nós fomos chamá-la para ir para o culto e ela dizia: eu não vou lá não, que lá parece o castelo do Conde Drácula. Aí eu voltei para o conselho da igreja e falei: a gente precisa dar uma arrumada no castelo do Conde Drácula, né? Os fios dos ventiladores ficavam pendidos, sem as tomadas ali, para um lado e para o outro. Correndo o perigo de alguém tomar choque na hora de ligar o ventilador. O forro da igreja era todo quebrado na parte da torre e todo o lado esquerdo do templo, até lá no final. A pintura do lado de fora era um azul à base d'água que tinha sido feita 25 anos antes, está toda manchada. Parecia o castelo do Conde Drácula mesmo. A torre estava empinada para a esquerda e lá dentro tinha uma caixa de abelha que de vez em quando vinha e enferruava alguém. Era a igreja de segunda de Uruaçu. Então nós oramos: Senhor, ajuda a gente a reformar. E a gente reformou a igreja. E ainda sobrou R$120. Eu lembro que eu fui pedir tinta para um presbítero da outra igreja e ele disse: tem dinheiro para isso não. Aí fui pedir para um advogado e disse: estou apertado. Então cheguei ao púlpito da igreja: irmãos, eu não sirvo para pedir dinheiro, eu peço, ninguém dá. Então nós vamos orar. Do lado esquerdo levantou a Faraídes. E ele disse: Senhor, ajuda a gente a reformar nosso templo. Na semana seguinte,
um outro advogado veio ao meu gabinete e falou: escuta, eu fiquei sabendo que você quer pintar a igreja. Eu falei: eu quero, mas não tem dinheiro. Eu vou dar as tintas. As tintas eram metade do orçamento. Aí quando nós fomos lá, compramos as tintas, colocamos 5 latas de tinta na frente da igreja, resposta de oração. A igreja se animou e a gente reformou. E aí nós compramos a nossa primeira caixa de som amplificada, usada. A frente era cor de rosa choque com rasgado no meio. E aquele trem fez barulho, viu? Foi uma bênção. A igreja cresceu, precisamos aumentar o templo. Tinha uma parede, a gente foi derrubar a parede, não tinha dinheiro. De novo, a mesma história. Aí naquela semana, um senhor que não frequentava a igreja, mas era casado com um membro da igreja, uma membro da igreja. Lá em Uruaçu, todo mundo vivia procurando ouro, o ouro estava acabando, a cidade estava morrendo, todo mundo estava mudando. Eu morei lá 4 anos, a cidade perdeu 7.000 habitantes em 4 anos, porque o ouro tinha acabado. Mas tinham aqueles que insistem, né? E o marido dessa irmã comprou aquele aparelhinho que fica detectando metal, e foi com aquele aparelhinho procurar ouro, onde alguém já tinha procurado no passado, e achou uma pepita de 52 gramas. E ele falou que ficou tão feliz que ele resolveu dar o dízimo dela para a igreja. Naquela semana. Aí a gente foi apurar o valor do dízimo. Foi exatamente o valor para derrubar a parede e aumentar o templo. Precisava pôr banco? Então vamos pôr banco. Quanto fica os bancos? R$4.000. Não tinha. Aí chega um senhor no meu gabinete e diz: olha, eu vou dar uma oferta para vocês. Enfiou a mão no bolso e me deu um pacote assim, de dinheiro, só de nota pequena. Na hora que eu vi aquele pacote, eu pensei assim: será que é 4.000? Orei, agradeci, ele foi embora e eu fui contar o dinheiro. 4.000. Mas era aquela época em que a inflação era 86% ao mês. E aí o seu Adão, que era quem fabricava banco para as igrejas, não sei se foi ele que fez esses aqui, não sei. Ele disse: olha, é 4.000, mas eu cobro mais 10% de frete. Botamos o dinheiro na poupança, ele fez os bancos com 30 dias, veio entregar, a poupança rendeu 10%. 4.400 foi entregue para ele. Predestinação é para mostrar para a igreja que é Deus que faz. Esse é o exemplo do dinheiro, mas tem outros. De portas que são abertas, portas que são fechadas, saúde que se resolve, situações sentimentais que Deus traz reconciliação. Um dia um senhor que frequentava a nossa igreja morreu. Ele não era crente, nunca foi, mas ele gostava de ir na igreja e ele morreu. E ele estava no 2º casamento. Os filhos dele não gostavam da nova esposa. Ela veio e pediu para fazer o velório no templo. Ele frequentava aqui. Sabe que o senhor podia ceder o templo aí para a gente fazer o velório? Eu falei: vamos ceder, né? Alguns irmãos na igreja não gostaram, porque ele não era membro da igreja. Aí eu disse que a gente ia fazer lá no templo. A irmã que não gostou foi lá na casa dela e disse: você não vai revelar esse ímpio lá na minha igreja. E eu disse para a irmã: minha irmã, é uma forma da gente evangelizar esse povo. Mas não, ela não deixou, e o conselho não quis mexer. E aí a senhora foi lá no meu gabinete e disse: olha, eu já vi que eu estou arrumando confusão para o senhor, então vamos fazer lá em casa mesmo, seja o que Deus quiser. E aí, numa salinha pequenininha, teve que colocar lá umas 30 pessoas, inclusive os filhos que não gostavam dela, estavam todos brigados um com o outro por causa disso. E nós fizemos o culto fúnebre. E a família se reconciliou na hora da morte do pai. Eu não fui lá para isso, mas Deus faz coisas que a gente não prevê, usando a vida da gente. A predestinação mostra que tem um Deus que vai na frente, que Ele tem propósitos, e que quando a gente anda em sintonia com os propósitos dEle, nós vemos Ele agir.
Um dia eu inventei de fazer um sermão duro na igreja, aqueles que é para arrebentar mesmo. Estava no meu primeiro ano de ministério, e aí tinham as irmãs que gostavam de vestir umas roupas indecentes, uma especificamente, e eu ainda não era muito bem treinado nessas coisas, inventei de fazer um sermão de carapuça. Os irmãos sabem o que é isso. Sermão de carapuça é aquele sermão encomendado, né? Mas eu não queria ser desonesto, fui ao púlpito no domingo anterior e falei, olha, cuidado, porque semana que vem eu vou falar sobre roupa indecente na igreja. Então, se você gosta, toma cuidado. E preparei o sermão e falei sobre roupa indecente na igreja. E a irmã que eu esperava que fosse, foi, com um vestido vermelho muito indecente. Mas, embora eu tinha feito o sermão para ela, Deus acertou a cabeça de uma outra irmã que sentou do outro lado, chamada Aparecida. Aparecida não era crente e apareceu na igreja naquele dia. Ela era a sobrinha de uma irmã da igreja que tinha 4 meses que não ia na igreja. Eu nem sabia quem era essa irmã. Era membro e não frequentava a igreja. E a sobrinha veio morar com ela para estudar na cidade e ela disse, eu vou na igreja hoje. E a nossa igreja ficava numa rua que tinha 3 igrejas. A católica na praça, a batista no meio do caminho e a nossa era a última, lá no final da rua. E ela morava do lado de lá da igreja católica. Então, quando elas foram para a igreja, passaram em frente à igreja católica, a Aparecida achou que ela ia na missa. E fez menção de entrar na igreja e... Não é nessa igreja não, é na próxima. A próxima era a batista. Nada contra os batistas, só estava no meio do caminho. E aí, ela fez menção de entrar na igreja batista. Ela disse, não é nessa não, é na próxima. E a próxima era a nossa. E o dia era o dia do sermão da roupa indecente. E Deus converteu a Aparecida naquele dia. E ela contou essa história para a gente no dia que ela fez a pública profissão de fé. Depois ela se enamorou de um rapaz da igreja e eu fiz o casamento dos dois. E só não batizei o filho porque mudei de igreja antes dele nascer. Deus vai na frente. Às vezes a gente programa de um jeito, mas Ele faz de outro. E a predestinação é exatamente para mostrar para a gente que nós dependemos de um Deus que age, que trabalha no coração das pessoas. Às vezes, usando a gente do jeito certo, às vezes usando a gente do jeito que a gente menos acha que Ele vai usar. E Ele faz isso não é só com os pastores, não, Ele faz isso com todo mundo. Com todo mundo. Então, a predestinação, ela é um estímulo à humildade. A gente saber que depende de Deus e que Ele tem propósitos, que Ele tem projetos e que nós estamos incluídos nesses projetos não porque somos bons, porque tem hora que a gente dá tiro para um lado e a gente tinha que estar mirando era para o outro. Mas Deus é bom e Ele usa e Ele faz acontecer porque Ele ama a sua igreja, Ele ama essa igreja, Ele ama todas as igrejas que Ele constituiu na face da terra. Então, esse Deus, o Pai, Ele nos elegeu e adotou para sermos seus filhos. Deus é o Deus que elege. O Deus que a igreja adora é o Deus que escolhe, é o Deus que conduz, é o Deus que determina as coisas para o seu povo, mas é também o Deus que nos adota como seus filhos. O propósito da eleição é a adoção. Uhum.
Sim, é verdade. Nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas a palavra de Deus é muito clara que Deus usa até os nossos pecados para glorificá-lo. E o maior exemplo disso é a crucificação. O Sinédrio errou, e errou feio com Jesus. Achou que com isso estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade era deles. E quando Pedro diz a eles, olha, vocês mataram a Jesus e com isso fizeram e cumpriram a vontade de Deus. Deus usou a inveja e os ciúmes deles a respeito de Jesus para levar o seu filho à cruz, e com isso ele foi glorificado porque o filho realizou a nossa vontade. A Bíblia diz que Deus usa os nossos pecados para glorificá-lo. Como ele faz isso? É da sabedoria dele, a gente não consegue explicar. Davi diz que todos os meus dias estão escritos na sua presença. Então, todos os meus dias são os dias bons e os dias ruins. As minhas atitudes boas e as minhas atitudes ruins. Nós não sabemos como que é exatamente na mente de Deus a relação da sua soberania e da nossa responsabilidade. Deus nos encaminha e na sua predestinação inclui até os nossos erros, e Ele nos responsabiliza por isso, mas há na cabeça dele uma clareza que não existe na nossa a respeito de como que é a ligação de uma coisa com a outra. Ou eu nego esses textos na Escritura que são claros em dizer que Deus escreveu tudo, ou eu fico tentando resolver essa sinuca na minha cabeça. É mais fácil a gente aceitar e entender que na sabedoria e na soberania de Deus, Ele administra isso com perfeição e santidade. Porque embora Deus use o pecado, Deus não tem prazer no pecado. Deus não pratica o pecado. Ele criou o mal, está escrito em Isaías 45, mas Ele não pratica o mal. E Ele nos permitiu conhecer o pecado, também para a gente conhecer várias facetas do seu caráter, que se nós não fôssemos pecadores, nós não conheceríamos. Que é o perdão, a misericórdia, a graça. A Bíblia diz que os anjos que não pecam, eles gostariam de saber o que significa ser salvo. Porque é uma medida da experiência do amor de Deus que os anjos não experimentam, só os seres humanos. E nós só experimentamos porque somos pecadores. Então, isso é teodiceia, não é uma área da teologia que eu sou bom. Mas eu sei que é por ali que a resposta é encontrada. Deus mostra facetas do caráter dele para nós, que se nós não fôssemos pecadores, nós não conheceríamos. A graça, o perdão, a misericórdia, a longanimidade, são virtudes de Deus, são atributos de Deus, que somente quem é pecador conhece e experimenta. Os anjos não sabem o que é isso. Eles não pecam. Então a Bíblia diz que os anjos anelam, eles desejam profundamente entender o que é ser alvo de um amor que ama mesmo quando tem pecado. Porque eles só conhecem o amor para eles que não têm pecado. Complicado, mas está aí, e a gente de vez em quando mexe um pouquinho nessa água para ver o que acontece, né? Então o Pai nos adota como filhos. A adoção tem o mesmo significado do novo nascimento e tem também o mesmo significado da regeneração. E como eu estou enrolando muito, eu vou terminar essa parte do Pai e no domingo que vem eu falo sobre o Filho e também o Espírito. Quais são as características da adoção do Pai? Dele nós temos eu tenho que voltar aqui. É aqui mesmo. O texto diz que é segundo a boa vontade de Deus, o beneplácito da sua vontade, a aprovação, o bem olhar para essas coisas. A nossa adoção cumpre a expressão da bondosa vontade de Deus para conosco. A nossa adoção, ela é para o louvor da glória da sua graça. Deus nos adota para que o seu nome seja glorificado. Então, quando você é feito filho e filha de Deus, Deus recebe glória por causa disso. O alvo final da nossa adoção é a glória de Deus. A nossa salvação enaltece a glória de Deus e não é um aval para cumprirmos os nossos próprios desejos. A nossa adoção é uma concessão gratuita de Deus em Cristo.
Nós não pagamos nada por ela. Deus é quem pagou o preço da nossa adoção em Cristo Jesus. Ela é uma concessão divina e graciosa. Ela acontece no amor e pelo amor de Deus através do seu Filho. E nós é que somos os beneficiários dela. Ao chegar em casa, gaste um tempo lendo 1 João 3, de 1 a 3. Ele diz, olha, veja como é bom ser considerado filho de Deus. Deus nos chama de seus filhos, veja como isso é bom. Leia lá depois 1 João 3 para você ver o resultado da adoção. Deus a derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A Bíblia diz que quando Deus resolveu nos adotar, Ele colocou nisso sabedoria e prudência. A adoção é uma demonstração da sabedoria de Deus a nosso favor. E é uma demonstração da prudência de Deus a nosso favor. Prudência não é somente aquele negócio de você andar mais devagar para não se machucar. Prudência também tem a ver com habilidade. Quando Paulo fala que lançou o fundamento como prudente construtor, ele está dizendo que ele foi habilidoso na forma como ele lançou os fundamentos da igreja. Deus é habilidoso conosco. A nossa adoção revela, por último, a sabedoria e a prudência divina. Fala de uma graça que é derramada com abundância. Sempre que você vê esses textos que relacionam a graça com a abundância, é daí que nós sempre tiramos a doutrina da graça irresistível. Sempre que a graça de Deus é mencionada a nosso favor, ela é mencionada com exagero. Então aqui diz que a graça é abundante. Em outros lugares vai dizer que ela é superabundante. Tem um lugar que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2 que a graça é soberana, ela está acima de tudo. É por isso que nós dizemos que a graça, quando ela age na vida de um pecador arrependido, ela é irresistível. É ela quem conduz ao arrependimento e ela é instrumento da adoção de Deus a nosso favor. Então, uma graça abundante é como entrar debaixo de uma cachoeira que jorra interminantemente aquele fluxo de águas límpidas. Ali perto de Corumbá tem o Salto de Corumbá, um lugar perigosíssimo para quem é desatento. Eu nunca tinha ido lá, um dia nós descemos lá embaixo, na cachoeira, na época da cheia. Quando você está ali perto da cachoeira, a menos de 50 metros da queda d'água, você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. Tamanha força das águas, abundantes. A Bíblia fala que a graça, quando é derramada sobre nós, ela é derramada assim, muita, com abundância, com força, com poder, irresistível. Deixa eu fazer aqui uma conclusão parcial para terminar essa parte. Deus agiu ao mesmo tempo com sabedoria e prudência, ou seja, Ele fez por meio de Cristo e Ele fez de forma adequada a nós. O provimento de Deus é na medida certa do que a gente precisa. Então, quem é o Deus da igreja em primeiro lugar? É o Deus que nos escolheu e é o Deus que nos adotou. Se você está nas mãos desse Deus, você pode ter segurança. Porque Deus não falha nas suas escolhas. E Deus não erra onde Ele coloca o seu amor. E Ele te escolheu e Ele te adotou. Então receba essa bênção e ande de acordo com ela. Vamos orar? Pai amado, Deus